Eu sou o Rafael, eu trabalho para a EDB, eu trabalho no time RDBA, Remote DBA lá. Eu trabalho como engenheiro de suporte, majoritariamente. Eu também sou desenvolvedor, então uma das ferramentas que a gente tem na EDB é monitoramento remoto, uma ferramenta em Python que eu ajudei a escrever. E nas minhas horas vagas também eu brinco um pouco com o código do Postgres lá, né? Gosto de quebrar algumas coisinhas ali. Então eu vou falar hoje sobre depuração de queries em tempo real. Essa foi uma talk que eu apresentei no PidConf Europe, que foi em Atenas há duas semanas atrás. Então eu meio que traduzi aqui os slides inteiros, então se tiver algum termino em inglês ali, desculpe, mas a gente traduz na hora, né? Então, começando, né? Qual foi a motivação de falar sobre isso aqui? Então, como eu falei, eu trabalho no time RDBA lá, e RDBA é um pouco diferente de um DBA de uma empresa, né? Porque o DBA de uma empresa, o cara está lá, então ele tem a solicitação de escrever uma query do zero. O cara escreve do zero a query e, teoricamente, ele vai escrever controladamente isso, né? Ele vai colocando tabelas, fazendo joins ali num ambiente controlado, e aí você tem uma noção de quanto tempo essa query está levando. No nosso caso é diferente. Nós prestamos suporte, então os clientes chegam para a gente e eles já nos mostram uma query que já foi escrita e é problemática, né? Uma query que o cliente quer que a gente melhore, query que leva horas para executar, por exemplo. Então aqui é um exemplo de uma query, eu ofusquei ali o nome das tabelas, mas é uma query real de um cliente. Aparentemente é uma query bem simplesinha, né? Bem inocente, mas se a gente for executar essa query de fato, se for ver o plano de execução, ele é um monstro ali, né? Nem dá para vocês verem aí, mas não é o objetivo. O objetivo é ver que essa query ela leva 6,5 horas para terminar e ela utiliza 36 milhões de buffers ali, né? Então, para a gente é um problema fazer análise desse tipo de caso, porque a gente precisa esperar essa query terminar para rodar o Explain Analyze ali, vou falar depois sobre isso. Então, esses casos são bem problemáticos, né? Analisar essas queries que levam muito tempo para executar. Então, falando agora um pouquinho sobre ferramentas que a gente tem hoje no Postgres para fazer análise de queries, né? Primeira ferramenta, Explain. Todo mundo conhece, né? Você roda Explain e uma query e você pega o plano de execução dela, com detalhes que a gente vai ver um pouquinho depois. Segunda versão do Explain é um Explain mais detalhado, é o Explain Analyze. Ele te traz o plano de execução com todas as estatísticas e também ele faz uma coisa muito especial, olha, né? Ele de fato executa a query e te traz informações adicionais, que a gente chama de instrumentação, né? Instrumentação valores adicionais que o plano te mostra ali, como o número de rows e o tempo de execução de cada parte da query ali. A gente vai ver bem em detalhes isso depois. Auto-Explain. Auto-Explain é uma extension que já vem por padrão no contrib do Postgres. Você ativa e ele basicamente te permite configurar para o Postgres automaticamente te mostrar Explain ou Explain Analyze se você colocar essa flagzinha do Log Analyze. Então, como eu falei, né, o Explain, você roda Explain em uma query. Ele te traz como é que vai ser a execução, que o Postgres imagina que é a execução ideal, o plano ideal, baseado em estatísticas e estimativas. Então, basicamente, ele te dá estimativas de custo de cada operação, que a gente chama nodo, num Explain plano, e estimativa de rows, né? Então, se você for ver ali no index scan ali, tem o custo, aquele custo ali é um custo arbitrário, aquele valor ali, e rows ali é uma estimativa de quantas rows aquela operação específica vai realizar. Então, aqui tem dois exemplos, né? Um sequential scan e um index scan. Quando a gente vai para o Explain Analyze, como eu falei, ele de fato roda a query ali. Então, além da estimativa de custo e de rows, ele de fato executa a query e te traz informações de instrumentação. As informações de instrumentação, como eu falei antes, é o tempo de execução total de cada nodo e a quantidade real de rows que foram retornadas. Então, se você for ver em cima o index scan, o primeiro parênteses você tem um custo, que ele está em 8 ali, né? Ele esperava que ia trazer uma row, e na direita o que aconteceu realmente nessa query, né? O actual time ali é o tempo inicial, é o tempo total de execução, o segundo valor aqui, que durou 0,1, está em milissegundos essa métrica, e o número de rows atual, né? Então, assim, o Explain Analyze é muito mais poderoso ao custo, como eu falei no início da palestra, que a query tem que terminar, né? Então, naquela query inicial que eu mostrei lá de 6,5 horas, para você começar a poder entender o que está acontecendo, você tem que esperar a query terminar.
algumas armadilhas de utilizar só o explain, né? Então, a vantagem do explain é que não precisa a query terminar. Mas fazer análise de uma query, saber se o bottleneck está numa operação A ou uma operação B, tem algumas armadilhas, né? Então, o que o Postgres espera que vai acontecer nem sempre é a melhor estimativa, né? Então, a primeira armadilha de utilizar apenas explain para você analisar uma query é estimativa de rows imprecisas, né? Então, aqui, como eu falei ali, o Postgres ele calcula, ele gera o plano baseado em estimativas de custo e estimativa de quantidade de rows que cada operação vai retornar. Então, se essa estimativa está bem errada, então o plano que o Postgres vai pegar não vai ser preciso. E tem vários cenários, né, que essas estatísticas podem estar imprecisas. Então, primeiro, estatísticas desatualizadas. Então, o Postgres tem aquela operação analyze, que o AutoVacuum também roda AutoAnalyze, né? Então, isso aí, basicamente, ele varre uma tabela e gera umas estatísticas no catálogo do Postgres de número de rows para aquela coluna específica, né? Então, se as estatísticas não estão atualizadas, se o Analyze não roda frequentemente, isso pode causar problema, né? O segundo problema é colunas correlacionadas. Então, mesmo que o Postgres rode Analyze frequentemente numa tabela, se você tiver colunas que são correlacionadas, então se você faz um where A igual a 1, B igual a 2. Então, o Postgres tende a reduzir a quantidade de estimativa de rows nesse caso, né? Porque ele faz uma seletividade, multiplicando a seletividade da coluna A por coluna B. E se essas colunas estão correlacionadas, a estimativa vai estar bem errada. Então, o Postgres vai achar que vai trazer uma row e às vezes pode trazer 1 milhão de rows. Então, tem casos bem críticos com isso. Outro problema, joins, né? Joins é bem problemático no Postgres. Ele não estima corretamente, na grande maioria dos casos, a quantidade de rows que uma operação, um nested loop, um merge join, um hash join vai fazer. E isso pode afetar outras partes do plano de execução da query. E o último caso, Default Statistic Target, né? Isso é uma setting que já vem por padrão no Postgres, que basicamente diz a quantidade de estatísticas que o Analyze vai capturar para uma coluna específica de uma tabela quando o Analyze rodar. Então, esse valor por padrão é 100, e geralmente esse valor é bem baixinho, sabe? Então, a gente costuma aumentar isso aí para 500 ou 1000 para o Postgres poder coletar estatísticas mais precisas. Só mostrando aqui, então, no caso de row imprecisa, então eu fiz um teste ali, né? Então, tem aquela query que eu rodei no Explain Analyze, então ele rodou um nested loop. Você pode ver que o Postgres esperava que o nested loop ia retornar 255 rows ali, mas na verdade ele retornou 1 milhão de rows. Então, ele decidiu rodar um nested loop porque ele achava que ia trazer poucas rows. Então, o nested loop ia ser apropriado nesse caso, mas não foi. Esse query levou 2,6 segundos ali, né? Então, eu rodei uma Analyze depois nas duas tabelas, rodei o Explain Analyze de novo, e aí, nesse caso, o Postgres trocou de um nested loop para um hash join. E aí, a query foi mais de 2 vezes mais rápida. Bloat também é um problema. Então, bloat é basicamente lixo que você tem numa tabela. Bloat pode afetar severamente também a execução de uma query. Então, porque quando o Postgres ele gera o plano de execução, ele gera basicamente através das estatísticas, né, de estimativa de rows e custo de operações, ele não leva em conta bloat. Então, nesse caso aqui, eu rodei essa query, que é um select de uma tabela, ele faz um sequential scan ali, e levou 1,8 segundos. Depois eu rodei um vacuum full nessa tabela, vacuum full basicamente recria essa tabela do zero, então elimina toda a bloat. Rodei a mesma operação, e essa query agora ela executa em menos de 1 milissegundo ali. Então, você pode ver que bloat é um problema que pode afetar bastante a execução de uma query. Bom, falando agora sobre patches relacionados, né? Então, eu mostrei até agora o que o Postgres te oferece, mas também tem muita gente, muitos desenvolvedores trabalhando em patches para melhorar a vida dos DBAs, né? Em como a gente gerencia e analisa queries. Então, além do Explain Analyze, do AutoExplain, tem um patch que está rolando aí, que eu traduzi aqui, né? Local plano de execução de query, que se vocês procurarem lá na lista do Commit Fast, o nome do patch é Logging Execution Plan of Query, uma coisa assim. Então, basicamente, a ideia desse patch é você poder logar o plano de execução de uma query que está rodando em tempo real. Então, por exemplo, numa session do Postgres, lá tem uma query rodando, aquela query que está levando 6,5 horas, por exemplo. Você roda essa query normal, a session vai rodar,
E em uma outra session, aquela outra session manda uma flag para essa session que está rodando a query para ela logar o plano que está sendo executado em tempo real no log do Postgres. Né? Então, o objetivo nesse caso aqui é você identificar planos diferentes de uma query. Então, por exemplo, às vezes o cliente vem para a gente e fala, eu tenho uma query que está rodando nesse momento e eu preciso que você debugue ela. Né? Então, mas é difícil, porque a query já está rodando, então você não tem como ver. Tem outras ferramentas, a gente vai ver depois, como algumas ferramentas que auxiliam nisso, mas você não tem como saber qual é o plano que aquela query está rodando. E o plano pode mudar, e muitas vezes o plano muda, né? Então, se você pegar aquela mesma query, string lá, e rodar você, pode ser que a sua execução leve 1 segundo, enquanto a do cliente está rodando em 1 hora. A mesma query com os mesmos parâmetros. Isso pode acontecer em diversos casos, né? Então, as estatísticas, se elas forem atualizadas, né? Então, como eu falei antes ali, o Analyze, que coleta as estatísticas de tabelas e colunas, isso afeta majoritariamente como o Postgres vai criar o plano de execução, né? Então, se o cliente rodou a query antes de o Analyze rodar, por exemplo, e o Analyze atualizou bastante as estatísticas e o plano mudar completamente, então isso poderia explicar por que a query que o cliente está rodando está lenta e a minha que eu rodei foi instantaneamente, né? E a gente não tem como ver isso, porque no momento não tem como ver qual é o plano de execução de uma query que está rodando nesse exato momento. Outro fator, configurações a nível de sessão. Então, o Postgres te permite mudar vários parâmetros ali que podem afetar diretamente como o Postgres calcula o plano de execução. Né? Então, se você alterar, por exemplo, parâmetros como Join Collapse Limit, From Collapse Limit, se você alterar o custo de fazer um Sequential Scan, o custo de fazer um Index Scan, tudo isso você pode setar a nível de sessão. Né? Então, e você não sabe quais são os parâmetros customizados que uma query que está rodando foram configurados. Então, você está nesse ponto cego também. Né? Então, isso é um outro problema. Eu tenho um exemplo clássico disso, de que eu sempre desabilito o DIT, porque todas as vezes que eu faço consulta, exato. o DIT destrói a query. Exatamente. Bem isso. E o último caso aqui, parâmetros de queries. Né? Então, você tem uma query lá que tem filtros where, coluna igual a A, igual a coluna B, igual a Rafael, por exemplo, text. Dependendo dos parâmetros que você usa no filtro ali, isso também pode afetar não somente como o Postgres calcula o plano de execução, mas a execução geral da query mesmo com o mesmo plano, né? Porque se você tem um nested loop rodando em 20 rows ali, é diferente de um nested loop que vai rodar em 1 milhão de rows. Então, os filtros que você utiliza pode afetar diretamente. Então, esse patch que eu mostrei agora, que eu vou mostrar ele depois, alguns prints dele rodando, né? Quem criou foi esse japonês, o Atsushi Torikoshi. Esse patch está em debate ainda, né? Ele não foi aprovado ainda, está em fase de teste, então tem uma série de pitfalls ali que a gente vai ver depois, de problemas de implementação. Então, aqui mostrando como é que ele funciona, né? Como eu falei antes. Na seção da esquerda, primeiro eu pego o PID daquele processo que vai rodar a query. Então, o Postgres te oferece aquele PD, backend, PID. É o 43 nesse caso, né? Aí eu rodo a query, select, asterisco, from tabela, e deixo rodando. Aí, numa outra session na direita, a gente tem essa nova function do Postgres ali, PD, log, backend, explain plan. Não está, obviamente, no Postgres ainda, né? Isso é parte do patch. Então, se for aceito, isso vai para o Postgres principal, para o community. Então, você roda esse PD log backend explain plan e bota o PID naquela query. Então, ele vai te retornar true se esse PID existe. Se não resistir, ele vai falar, esse processo não é do Postgres, então não fez nada. E aí, olhando o log do Postgres, ele emite uma mensagem de log lá, né? Logging explain plan of PID 43. Ele coloca o texto da query e embaixo ele te mostra o plano de execução, que é só o explain. Aí é importante, né? Então aqui é só o explain, ele não te mostra informações de instrumentação. Então aqui é basicamente para você ver qual é o plano de execução que essa query está rodando. Se tiver settings customizadas, ele falou ali, geralmente a gente desativa DID e outras settings, né? Isso apareceria aqui também. Então settings customizadas você consegue ver em um explain padrão. Isso é muito interessante para você ver quais são as settings que uma query que está rodando neste momento foram setadas para aquele session específico. Né? Então, eu vou falar rapidamente sobre implementação aqui. Acho que não é o escopo aqui da gente, né, mas se tem gente interessada no código em si do Postgres, só para ter uma pincelada geral de como é que foi implementado isso. Esse patch ele surgiu em 2022.
Então, basicamente, como é que ele funciona? Quando uma query começa, a gente tem uma variável global lá no código do Postgres, que é um query descriptor, que ele aponta para aquela query que está rodando, e ele guarda essa variável, uma variável global, né? Aí um processo externo, que é aquela segunda session que eu falei, ele manda um sinal customizado, que é um SIG USR1, para o PID que está rodando a query, solicitando para aquele PID logar o plano. Então, isso não acontece nesse exato momento, né? Então, isso vai acontecer só quando aquele PID que está rodando a query identificar que aquele sinal foi mandado para ele, e aí sim ele vai logar. O Postgres ele tem uma parte bem crítica do código que é chamada check for interrupts, né? Então, isso é uma região do código que é chamada a todo momento. Então, independente do tipo de processo do Postgres, se é um auto-vacuum, se é um checkpointer, se é um back-end rodando uma query, todos esses processos eles fazem essa checagem no check for interrupts várias vezes por segundo, né? Então milhares de vezes por segundo. Então, a implementação o que é? Nesse check for interrupts, ele colocou lá uma região específica para verificar se esse signal de logar query foi feito. E aí, se foi feito, ele vai logar esse explain plan nos logs do Postgres. Então, problemas dessa primeira implementação, né? Então, é por isso que ela não foi comitada no Postgres ainda. Tem um debate bem grande na comunidade, que tem várias features que estão surgindo no código, que a galera está tomando vantagem desse check for interrupts, né? E essa região do código está ficando bem complexa. E como eu falei, né, isso aí é chamado várias vezes no código do Postgres. Então, a galera está meio que dando um pé atrás com features novas que utilizam esse check for interrupts, né? Até porque executar um explain, aparentemente é uma operação simples, mas não é bem complexa. A árvore de execução de uma query é cheia de variáveis lá, ocupa uma quantidade considerável de memória. E logar o explain, principalmente quando tem instrumentação envolvida, isso é uma operação bem complexa e pode gerar vários problemas. E gerou, né? Então, a primeira implementação desse cara, ele lá pro grupo de envio de patches lá, enfim, funcionava o código, mas a galera rodou testes de estresse ali, em vários casos ali gerou um gargalo no Postgres e em muitos casos o Postgres até crashou, né? Porque é uma operação complexa, como eu falei. Então, ele fez um novo patch, que foi feito esse ano, na verdade. Esse patch ele funciona bem parecido, né? Então ele tem um query descriptor que aponta para a query que está rodando nesse momento. O PID externo, de novo, ele vai mandar um sinal para o processo que está rodando a query, solicitando para logar o plano. O processo que está rodando a query ele vai identificar esse sinal no check for interrupts de novo. A diferença aqui é que ele não vai logar o plano no check for interrupts. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar essa funçãozinha exec_proc_node, depois eu vou falar mais sobre ela. Então, esse exec_proc_node, ele também é chamado milhares de vezes durante uma query, quando uma query está rodando. Então, cada nodo lá, um nested loop, um sequential scan, um index scan, cada carinha desse, ele vai chamar o exec_proc_node para cada row daquele plano. Então, se você tem um sequential scan que está retornando 1 milhão de rows, esse exec_proc_node vai ser chamado 1 milhão de rows, 1 milhão de vezes no código do Postgres, né? Então, o que ele fez aqui? Ele criou uma função customizada, exec_proc_node with explain, que ela vai fazer a mesma coisa que o exec_proc_node faz, e além disso, ela vai logar o plano de execução no log do Postgres. E aí, essa função é chamada exec_proc_node with explain, ele loga o código no log do Postgres, e depois ele reverte para utilizar o exec_proc_node padrão. Então, com isso, o que ele conseguiu? Ele conseguiu que a query que está rodando esse explain, ele logue o plano, sem precisar utilizar e fazer essa operação no check for interrupts, né? Então, esse patch atual está bem mais estável e acredito que potencialmente essa feature pode vir no Postgres 18, né? Vamos ver. Mas aqui tem um problema, né? Mesmo com esse patch, que a gente consegue agora ver só o explain de uma query que está rodando, já é um grande avanço para a gente, né? Mas tem um problema, né? Como eu falei no início da talk, a gente ainda não consegue ver o que uma query que está rodando nesse exato momento está fazendo de fato. A gente consegue ver qual é o plano de execução dela, mas a gente não consegue ver em que parte da query está rodando, né? Então, se é uma query grande, com um explain gigantesco, eu não sei se ele está no início, se ele está fazendo um sequential scan agora, ou se ele já fez o sequential scan, se ele agora está fazendo um hash join. Então, isso eu sempre me perguntei, sabe? O que a gente faz nesse caso, né? Paralelos ainda por cima. Se tiver parallel workers, piora a situação, exatamente.
Então, ferramentas que a gente tem hoje para nos ajudar, que não são ferramentas do Postgres em si, né, mas são ferramentas extremamente úteis. Né? Então, o primeiro é o strace. strace, basicamente, você usa o strace apontando para um PID específico e ele fala todas as system calls que esse processo está fazendo. Né? Então, está fazendo reads, writes, está utilizando um socket, tudo isso você consegue ver. Perf é uma ferramenta de profiling, né? Então você consegue ver gargalos na execução do seu código, então você consegue ver exatamente em que parte do código do Postgres está tendo um gargalo. Mas, ainda assim, você não consegue saber em que parte exatamente do plano de execução você está. Né? GDB é um debugger padrão, né? Então você consegue ver um backtrace daquele processo que está rodando uma query, você consegue ver inclusive as variáveis, e se você entender como é que funciona o código do Postgres e como é que está organizada a estrutura de execução de uma query, você consegue, inclusive, saber como é que está, em que parte da execução você está. Mas isso aqui é bem difícil de analisar, né? Você tem que saber exatamente como é que a estrutura de variáveis do código do Postgres funciona. E, além disso, o seu Postgres tem que estar com debug symbols, né? Então, se você não tiver, você não consegue ver direito como é que está a execução da query. Então, aqui é um exemplo rápido, né? O que eu faço em casos específicos, naquela query, por exemplo, que leva 6.5 horas. Então, eu uso esse artifício aqui, que é bem útil, com os trace, que é basicamente saber em que tabela ou índice aquela query que está rodando no momento está focando naquele exato momento. Né? Então, o processo é bem simples. O primeiro passo é você identificar o PID daquela query que está rodando. Bem fácil fazer isso, né? Você consegue ver no PID Stat Activity ali qual é o PID da query. Você roda o strace, apontando para aquele PID, com flags específicas, né? Eu vou mostrar depois a execução disso. Com aquela query, o strace rodando, você captura especificamente reads, né? Então, o Postgres ele utiliza data blocks de tabelas e índices que estão ou na shared buffers, e se não está na shared buffers, que é nesse caso que a gente está interessado, ele vai buscar esses data blocks ou do cache do sistema operacional ou do disco, né? Então, esses reads é o que a gente está interessado no momento. Com aquele read, a gente consegue identificar qual é a relação que o Postgres, a relação nesse caso é qual é a tabela ou o índice que aquela query está apontando no momento através do catálogo do Postgres. Então, aqui, né, eu identifiquei esse processo do Postgres rodando, esse PID 24.000, 2061 aqui. Eu rodei os trace, não sei se dá para ver, está meio pequenininho aí, então, mas eu rodei uns trace com flags específicas. A flag importante é o traço Y. Traço Y ele vai mostrar exatamente o nome do arquivo que uma syscall ou de read ou de write está fazendo. Né? E aí eu apontei isso para o processo, aquele processo que eu capturei antes, e eu estou mandando para um arquivo. E aí, se eu for ver aqui, a última linha aqui do output do P3, eu fiz um pre-read, e ele está apontando para um arquivo, né? /opt, Postgres data, que aqui é o meu PID data. O primeiro número aqui, 18.638, é o OID do meu banco. E o segundo número, que é esse número maior aqui, é o OID da minha relação. Que pode ser ou um índice ou uma tabela. Né? Então, com esse número aqui, eu vou lá no Postgres, select rel name from PG class, where, essa é uma coluna bem específica, né? Rel file node. Isso aqui aponta para o nome do arquivo em disco que aquela relação está referenciada. Então, aquele número que eu salvei com aquela system call de read, eu consigo identificar qual é a relação que está fazendo no momento. Então, eu consigo ver que naquele exato momento, essa query estava utilizando esse índice. Né? Então, provavelmente fazendo um index scan. E eu consigo, com isso, comparar com o meu plano de execução para saber exatamente que naquele ponto específico, aquela query está utilizando esse índice nesse caso. Né? Obviamente, aqui é limitado que a gente consegue fazer, mas já é um pouquinho melhor, né? Então, proposta, né? Aquele plano que o japonês mandou, como eu falei, ele é muito útil, você consegue ver o plano de execução, mas ele tem essa limitação que a gente não consegue ver o que a query está fazendo nesse exato momento, né? Então, eu mandei um patch em cima daquele patch, é um patch incremental, que além de logar o plano de execução, que é o puro explain, ele loga os dados de instrumentação, que é o número de rows e o tempo de execução do nodo até aquele momento. Né? Isso aqui, obviamente, só vai funcionar se eu rodar a query com explain analyze, ou se o auto-explain.log-analyze estiver ativo. Né? Então, porque uma query só vai ativar a instrumentação, variáveis de instrumentação, de tempo de execução e número de rows,
se essa query for rodada com Explain Analyze. Né? Então, qual que é a ideia aqui? O objetivo, além do plano, eu quero identificar gargalos que estão até aquele presente momento. Então, uma query que está fazendo uma query gigantesca, com um plano enorme, se eu rodar, logar o plano de execução dessa query com esse novo patch, além de saber qual é o plano de execução exato, eu também consigo saber quais foram as operações que foram executadas até aquele exato momento. Né? Então, se eu tiver um nested loop inicial ali, eu consigo saber se aquele nested loop já acabou ou se ele está executando no momento. Eu vou mostrar como é que isso aparece de fato. Né? Então, a ideia aqui é a mesma. Né? Eu identifico o PID do back-end, eu rodo a query, nesse caso, com Explain Analyze, para ativar a instrumentação. Na segunda session, eu faço pedir log back-end explain plan, e ele vai logar bem parecido. Né? Então, em cima aqui a gente tem o texto da query que foi executado, e embaixo a gente tem o output do explain analyze nesse caso. Né? Então você consegue ver que tem uns nodos novos aqui, tem aquele never executed ali para o hash left join, never executed para o hash left join de dentro. Esse sequential scan aqui do hash join já foi feito, então você consegue ver que ele já retornou. Né? Então aquele sequential scan inicial ali no teste 1, ele retornou uma row e levou 0.012 milissegundos. Nesse exato momento que eu rodei para logar o plano de execução com a instrumentação dessa query, a gente consegue ver que nesse momento ele tá rodando esse sequential scan que eu fiz um grifado ali. Né? Inclusive você consegue ver o current ali na direita. Então, neste exato momento, essa query que está rodando num outro processo, eu consigo saber que ela está fazendo um sequential scan naquela tabela T2. E eu consigo também ver ali o tempo que ele está levando ali. Né? Então, ele está levando, até esse momento, ele levou 1846, ali como eu expliquei antes, né? Você consegue ver tempo de execução em milissegundos por nodo, e o número de rows que foram retornados até agora. Então, nesse exato momento, ele levou 1.8 segundos nesse sequential scan e retornou, nesse momento, 2 milhões de rows. Então, como eu falei ali, né, temos nodos especiais ali naquele output de Explain Analyze instrumentado. Então, esse Never Executed, na verdade, esse tipo de nodo já existe. Então, acho que alguns de vocês já devem ter percebido isso. Se você roda Explain Analyze numa query, o Postgres estima que ele vai utilizar todos os nodos daquele plano de execução, mas isso nem sempre acontece. Então, se tiver, por exemplo, uma operação ali, um sequential scan que o Postgres espera que traga uma row, mas nesse caso não retornou nenhuma row, isso vai afetar a execução do plano. Então, e pode ser que outras operações ali naquela execução nunca sejam executadas de fato, mesmo quando o plano terminar. Então, esse Never Executed já existe. No caso de um plano de execução que já terminou, são nodos que o Postgres achava que ia rodar, mas não rodou. Mas no nosso caso, para queries que estão sendo executadas no momento, são nodos que não foram tocados ainda. Né? Então a gente sabe que aquela operação pode executar no futuro, mas naquele exato momento não rodou. Novos nodos, como eu falei ali, né, tem um nodo chamado InProgress. Então esse aqui é um nodo que o Postgres, neste exato momento, está computando o clock de tempo de execução. Né? Então, como eu falei ali no Explain Analyze, você tem informações de quanto tempo leva a execução de cada nodo. E isso é feito através da instrumentação. Então, se você vê um nodo que está em progress ali, você sabe que o Postgres está fazendo aquela operação, mas nesse exato momento não é de fato a operação que ele está fazendo. Por exemplo, assim, você está fazendo um nested loop, o nested loop tem que fazer um sequential scan numa tabela e iterações na segunda tabela. Né? Então, nesse caso específico, o nested loop está em progress, porque você está fazendo um nested loop, mas pode ser que naquele exato momento que você imprimiu o plano, ele está fazendo um sequential scan interno daquele nested loop. Que aí, no caso, é esse nodo atual current. Né? Então, rapidamente, a implementação dessa feature aqui, ela é bem parecida com a implementação daquele patch existente que loga só o explain atual. A diferença é que esse explain state aqui, que é uma estrutura que controla como o Postgres vai logar esse plano de execução, eu ativo algumas flags adicionais. Né? Então, eu estou habilitando Analyze, para mostrar Analyze, eu estou habilitando Buffers, estou habilitando Wall, estou habilitando Timing e outras coisas adicionais. Né? É isso. Agora, falar sobre um patch experimental. Então, esse patch que eu mandei é um patch que eu espero que ele seja incluído naquele patch do japonês, né?
que a gente consiga logar essas queries em tempo real nos logs do Postgres. Mas eu não estava muito satisfeito ainda, né? Porque você ter que logar essa query nos logs e olhar os logs lá para saber exatamente qual é o plano de execução é meio chatinho isso, porque tem vários casos que o banco é gigante, os logs são gigantescos e você fazer um parse do log ali é meio chatinho. A expressão regular. Exato. Expressão regular, exatamente, para ajudar. Vai ser depressão regular no fim das contas. Então, o que eu fiz nesse patch experimental aqui? Ao invés de logar esse plano de execução instrumentado nos logs do Postgres, eu criei uma nova estrutura em memória. Então, pedi stat activity, por exemplo, é uma estrutura em memória que você tem várias informações de queries que estão rodando. Eu criei essa estrutura em memória no Postgres para ele logar lá esse plano de execução em tempo real. Então, a ideia é a mesma, né? Eu quero imprimir o plano instrumentado repetidamente, só que nesse caso, ao invés de imprimir nos logs do Postgres, eu quero imprimir pode chamar de tabela, né? Na verdade é uma região de memória, não é bem uma tabela, mas para os fins de visualização ele é uma tabela, né? Então como é que você usa isso aqui? Da mesma forma, né? Explain Analyze, para ativar a instrumentação na execução de um plano. Objetivo, mesmo objetivo daquela feature anterior, né? Eu quero poder identificar gargalos presentes até o momento, então além de poder ver o plano, eu quero saber em que etapa exata da execução dessa query ele está. Eu criei duas flagzinhas novas, que são settings do Postgres. Track e explain. Então, basicamente, é um booleano, true ou false. Essa feature só vai estar ativada para uma session que ativar essa flag como true, né? Então, se você rodar explain analyze... E por que não loga com um arquivo de log específico igual ao MySQL, o slow carries, por exemplo? É um caso específico. Nesse caso aqui, eu quero ver... porque eu quero logar esse plano várias vezes. Depois eu vou mostrar ali. Eu quero logar esse plano 5.000 vezes, por exemplo. Você consegue fazer um comparativo. Eu consigo ver em tempo real cada node atualizando, sabe? Com o log seria mais difícil, porque ele está logando várias vezes e eu não consigo comparar facilmente o que está acontecendo, né? Depois a gente vai ver isso em tempo real. Então essa flagzinha track explain, por padrão ela é false. Se você ativar, a query que você rodar com explain analyze, ela vai fazer o log nessa estrutura de memória. E o track explain interval é o quão frequente esse plano é logado, né? Então, por padrão eu coloquei 10 milissegundos. Então se você rodar uma query que tem o track explain habilitado, ele vai a cada 10 milissegundos imprimir de novo nessa estrutura de memória um plano atualizado com a instrumentação atualizada, né? E a visualização, eu criei esse PD explain activity, bem simplesinho, né? Tem umas colunas do PID, que é o PID do processo. Explain count é quantas vezes esse plano foi logado até o presente momento, para você poder fazer um comparativo ali, até com a terceira coluna, né, que é o explain duration, que é um tempo acumulado em milissegundos de quanto tempo a gente levou para imprimir esses planos. Isso é importante para a gente fazer um cálculo de overhead, né? Então, se você está imprimindo planos ali, a cada 10 milissegundos, para uma query que vai levar 6 horas, ele vai imprimir isso aqui 1 milhão de vezes, né? Então vai ter um overhead imprimir 1 milhão de vezes esses planos. Mas a gente vai ver depois que esse overhead é bem pequenininho. E o plano de fato, né, que é o que a gente precisa ver. Então aqui o exemplo, né? Eu tenho um PID rodando, eu pego de novo o PD backend PID para identificar o PID, eu seto o track explain como on para ativar essa feature e aí eu rodo o explain analyze. E aí numa segunda session eu utilizo aquele PD explain activity, aquela view ali, né? Então inclusive eu fiz um inner join com o PD stat activity aqui, com a coluna PID, para poder ver algumas colunas adicionais ali do PD stat activity, como wait event, tempo de execução da query, etc. Então a gente consegue ver ali, né, que essa query, ela PID 52, ela está com state active, wait event não tem nada, não está esperando por nada. Explain count, eu já imprimi 231 vezes até esse presente momento, e ele teve um overhead de 9 milissegundos ali para imprimir 230 vezes. Então a gente pode ver que na verdade esse overhead é bem de leve ali. E o plano de fato, né? Então nesse caso aqui é um hash left join que ele está fazendo, e eu consigo ver que nesse exato momento ele está fazendo um sequential scan na tabela teste T2, ali, que é o current ali, né? Então nesse momento ele já pegou 5 milhões de rows ali. E importantíssimo que embaixo eu consigo ver as settings, né? Eu não sei se vocês viram antes ali, na implementação dessa feature, eu coloquei para o explain, por padrão, mostrar as settings que está ativa, né? Então nesse caso eu consigo ver que eu ativei o track explain, e nesse caso aqui eu desativei o merge join só para forçar um hash left join. Depois a gente vai ver isso no tempo real. Então,
Rapidamente, de novo, falando da implementação dessa feature, não é o escopo aqui, mas é interessante para alguns. Né? A implementação é bem simples, na verdade, apesar de ser uma feature aparentemente complexa. Como eu falei antes, né, a gente tem aquele exec proc node, que é aquela funçãozinha no código do Postgres que é chamada milhares de vezes na execução de uma query. A gente também tem no código o exec proc node inst, que é o instrumented, nesse caso. Né? Então, essa região de execução de uma query, ela só é chamada se você tem uma query rodando com instrumentação ativada. Então, se você rodou a query com explain analyze, basicamente. Então, aqui, eu inseri uma função adicional ali, explain print catalog, né, que então, nesse caso é o que de fato vai imprimir o explain, se aquela flag for ativa e se o intervalo de impressão desde a última impressão foi feito. Então, aqui eu não causo... Essa é a parte importantíssima, né, no caso da discussão de se a implementação é eficiente ou não. Eu não causo nenhum overhead em queries que não tem esse set explain ativo, track explain ativo, e queries que não foram rodadas com instrumentação, né? Porque essa região de código do Postgres nem é executada se você rodar essa query sem instrumentação. Então, aqui para auxiliar a visualização desse plano, eu criei uma ferramentinha bem basiquinha web, que ele conecta no Postgres lá e ele consegue ver todas as queries que estão rodando com o track explain ativo e mostra em tempo real a execução dessa query, né? Então, respondendo a pergunta de por que eu não mandei logar num arquivo separado, ao invés de mostrar uma estrutura de memória, é porque eu quero poder rodar remotamente uma query para ver em tempo real esse plano mudando, né? Isso aqui funciona até como um debugger, ali você consegue ver em tempo real o que está acontecendo na query. Então, em cima ali a lista de queries estão rodando, embaixo ali é o plano em si, né? Em azul é um nodo que está em progresso no momento. O PG Badger ele processa logs, né? Então, poderia. Teria que ter uma atualização do PG Badger para ele atualizar como ele processaria esse novo tipo de visualização, né? Assim. Ou sumarizar também, né? Ou sumarizar. Você vai imprimir milhares de vezes, então só está fazendo time series de pontos de execução. Exatamente. Esse processo está rodando em qual versão do Postgres? Eu criei esse patch no 17. E aqui na direita tem umas informações úteis ali, né? Que aquelas mesmas colunas que eu mostrei. Né? Então, o explain count ali, eu já imprimi 1.800 vezes isso aqui. Ele teve um overhead de 88 milissegundos. E essa query está rodando, nesse momento, começou há 18 segundos atrás. Está em milissegundos ali. Então, aqui só para mostrar algumas operações que o Postgres faz em joins, né? Utilizando essa ferramenta de visualização para a gente... Essa é a parte interessante, né? Mesmo que esse patch não seja aceito, pelo menos para fins educativos, dá para a gente entender como é que o Postgres roda algumas operações. Então, nesse caso, o hash join. Hash join é uma operação que ele primeiro tem que criar uma tabela hash, e depois, quando essa tabela hash estiver criada, essa tabela hash ela vai ser criada em memória, ou se o workman não for grande o suficiente, ele vai colocar isso para disco. Né? Então, o que ele faz primeiro? Ele primeiro cria uma hash. Então, nesse caso aqui, nesse plano de execução, você consegue ver. Né? Ele está fazendo um hash left join, que é um hash join, basicamente. Ele primeiro está criando o hash embaixo ali. Você pode ver que o hash em si não foi executado ainda. Primeiro ele está fazendo um sequential scan na tabela teste, que é aquela linha em verde, para pegar todas as rows que a gente precisa nesse caso. Depois de pegar todas as rows, ele vai criar o hash join. Só depois que o hash join foi criado, ele vai partir para fazer um sequential scan na tabela teste T1 ali. A partir daquela tabela hash de baixo, ele vai mapear com as colunas, as rows da outra tabela, que nesse caso do hash join, e ele está retornando. Então, nesse exato momento da execução, a gente consegue ver que ele já criou o hash join embaixo. Ele levou, naquele caso ali, 12 segundos. Consigo ver aqui no actual time do hash. Ele levou 12 segundos para fazer esse hash. E ele está fazendo, nesse momento, um sequential scan. E, em paralelo, que ele está fazendo o sequential scan na tabela teste T1, ele já está retornando rows para o hash left join final ali. Isso é bem bacana. Se você pensar em como o Postgres retorna rows para um cliente que está rodando uma query. Ele não retorna essas rows só no final da execução de uma query. Então, quando a query está rodando, dependendo do tipo de operação que aquela query faz, ele já incrementalmente vai mandando rows para o cliente, mas o cliente só vai, na verdade, mostrar de fato isso quando a query terminar. Né? Merge join.
uma operação um pouco mais diferente. Você faz o merge join de duas tabelas, basicamente o algoritmo do merge join é as duas estruturas que você está fazendo merge, elas têm que estar ordenadas, né? É assim que o algoritmo funciona. Nesse caso aqui, como eu não tenho um índice nessa tabela, se eu tivesse índice nessa tabela teste, esse merge join seria feito com índice, porque índice por padrão já é ordenado em Postgres, né? Todos os índices eles são ordenados. Então, o merge join que utiliza índices, ele simplesmente vai fazer um index scan ali e não vai ordenar nada. Como essa tabela de teste que eu criei não tem 10 minutos, obrigado. Não tem índice, então nesse caso ele primeiro faz o sequential scan na primeira tabela, ele vai ter que fazer um sort, né? Depois ele vai fazer um sequential scan na segunda tabela, vai fazer um sort e aí só depois ele vai começar. Então ele terminou nesse caso o primeiro sort, começou para o segundo, depois do segundo ele vai começar a pegar cada row de cada sort e retornar para o merge join. Method loop é o último tipo de operação, né, que a gente tem de joins do Postgres. Então, o nested loop é bem simples, né? A primeira tabela ele vai pegar todas as rows que a gente quer. Para cada row desse caso, ele vai fazer uma iteração na segunda tabela. Então, nesse caso aqui, você pode ver que ele fez já o sequential scan na tabela teste. Nesse caso, é importante que ele pegou só uma row nesse momento, da tabela teste T1. Para aquela row que ele pegou, ele está fazendo uma varredura na tabela teste T2 para pegar todas as rows que o join, nesse caso, vai retornar. Então, depois de um tempão, você consegue ver que o sequential scan de cima, nesse caso, ele já retornou 42 rows. Nesse exato momento, ele está fazendo de novo um sequential scan embaixo e já está retornando para o nested loop de cima, que está em azul aqui. Então, nesse caso, o nested loop ele é uma operação que não utiliza memória, porque todas as operações do nested loop, elas já estão... todas as rows que eles já estão retornando do nested loop, ele já manda para o cliente. Então, não utiliza workman aqui. Então, no sequential scan do teste T1, ele pegou a primeira row, ele validou com a iteração na segunda tabela. Se tiver alguma correlação, ele já retorna aquela row. Então, nesse caso, não utiliza memória. Então, eu tenho, acho que 8 minutinhos aí, vou fazer uma demo rapidinho, para vocês verem isso em tempo real executando. Então, aqui eu vou logar no Postgres. Eu vou ativar aquela flag, set track explain. Dá um zoom lá. Eu vou mostrar depois no interativo ali. Não consigo fazer zoom aqui, mas enfim. Eu vou rodar query, vou deixar rodando no background. E aí aqui eu consigo ver em tempo real ele rodando. Então ele está fazendo nesse caso aqui o hash join ali, né? Aqui eu consigo ver que ele está nesse momento fazendo esse sequential scan na tabela T2, terminou. Nesse caso ele já criou a hash, agora ele está fazendo um sequential scan na tabela teste T1 e está retornando as rows em tempo real no hash join ali. Essa query acho que leva uns 40 segundos, alguma coisa assim. Finalizou. Então, uma query que levou, eu consigo ver tanto aqui embaixo, né, o query total time, isso aqui vem de stat activity, e também eu consigo ver no plano de execução, né? Então, o tempo de execução de uma query você consegue ver através do tempo total da última operação, a operação mais de cima da execução. Então, ele levou, na verdade, 43 mil milissegundos. Então, eu vou rodar a mesma query, mas eu vou desativar a hash join para forçar um merge join aqui. Faço um set. Enable hash join false. Eu vou também desativar queries paralelas, só para simplicidade. E vou desativar a materialização. Tá? Então, de exatamente o algoritmo que eu faço. Então aqui ele está fazendo, nesse caso, o merge join, né? Então ele está primeiro fazendo o sequential scan na tabela teste T1. Depois disso aqui ele vai fazer o sort.
e vai partir para a tabela teste T2. Terminou o sort da primeira tabela, está fazendo o sequential scan na segunda tabela. Está fazendo sort nesse momento. Terminou, e agora ele vai fazer de fato o merge join. Então, ele vai pegar cada row de sorte que já foi feito ali, vai fazer o algoritmo de merge join e está retornando as rows atuais. Consigo ver em tempo real ele rodando aqui em cima. Né? Então, nesse caso, eu já sei, porque eu já tinha rodado anteriormente, que essa operação vai retornar 40 bilhões de rows. Está quase acabando aqui. Terminou. Então, para finalizar, vamos rodar essa mesma query, desativando o merge join para a gente forçar um nested loop agora. Então, ele pegou uma row da primeira tabela aqui, teste, e está varrendo a segunda tabela para pegar todas as correlações de rows que fazem o match, nesse caso desse filtro T1C1 igual a T2C1. Né? Então, ele está primeiro varrendo aqui. Você pode ver que o nested loop já está sendo executado aqui, então ele já retornou 5 rows nesse momento para o cliente. Pegou a quinta row aqui, e com a quinta row ele está fazendo o nested loop das iterações na segunda tabela. Então aqui não vamos esperar terminar, porque essa query vai levar acho que umas 10 horas para finalizar, porque essa operação aqui não é otimizada, né? Nested loop, nesse caso, não é operação otimizada para esse tipo de query. Eu só desativei aqui para fins de demonstração. Então, é isso, pessoal. Um último comentário aqui final, né? Eu sou DDP e nós estamos contratando em várias áreas. Então, se pegarem o QR Code aqui, vocês vão ver detalhes lá, tem várias vagas, desenvolvedor, suporte, deve ter outras vagas também não técnicas, então, se alguém tiver interesse. É isso aí, obrigado. Alguma pergunta? Pelo que eu entendi, só vai fazer esse processo se eu estiver rodando o Explain Analyze. Ou se você tiver Auto-Explain com o Log Analyze ativado. Pode ser habilitado para as pessoas que estão rodando. Por padrão. Mas, se você for ver lá na documentação do Auto-Explain, tem um ARM bem grande lá, né? Isso aí causa um overhead, porque todas as queries que estiver rodando, ele vai fazer com instrumentação e isso causa overhead. Posso fazer uma outra? Sim, pode. Você falou que a parte do Analyze era gostosa para esperar. Como é que você conseguiu colocar isso sem dar overhead? Claro. Então, o overhead que eu falei é que quando você roda uma query com Explain Analyze, o Postgres, no código dele lá, em estrutura, ele tem que criar variáveis de instrumentação. E isso aí é uma porrada de variáveis lá, estruturas de structs em C ali, que utiliza memória, e o Postgres tem que gastar tempo para atualizar essas variáveis em cada nodo. Então, aquele execproc node que eu falei, que roda 1 milhão ou até 1 bilhão de vezes, dependendo da quantidade de rows que aquela query vai rodar, isso aí vai ser chamado 1 bilhão de vezes e você vai ter um pequeno overhead 1 bilhão de vezes multiplicado, sabe? Então, o Explain Analyze, naturalmente, ele vai causar um overhead. Não é tão grande. Então, se a tua query roda em 1 hora, por exemplo, você vai ter um overhead ali de 2, 3 segundos. Já não tem problema, né? Mas se você espera que as suas queries rodem em 10 milissegundos, ter um overhead de mais 10 milissegundos é inaceitável, né? Porque vai ter o dobro de execução ali. Valeu, gente.